Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um assunto muito importante. Vamos falar sobre conexão Brasil-Estados Unidos. Você que é nadador, treinador, professor de natação, tem vontade de um dia ir lá nos Estados Unidos ou nadar ou exercer a sua profissão? Fique até o final que o nosso convidado vai te contar como você faz isso e como ele fez. 9 anos, era para ele ir lá e ficar 10 dias nos Estados Unidos, já completou 9 anos. Falo dele, Gustavo Razia. Muito obrigado pela presença, Gustavo. Obrigado, Renato, pelo convite. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. É um prazer estar aqui contigo e bem feliz pela oportunidade. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gustavo Razia. Eu sou treinador brasileiro, gaúcho, mas hoje já fazem 9 anos, como o Renato citou, que eu estou nos Estados Unidos. Sou treinador do Senior Elite Team da Azura Florida Aquatics, uma equipe de natação que se baseia em Fort Lauderdale, na Flórida. E já fazem aí 2 ciclos olímpicos que eu estou junto com eles. Mais de 15 atletas olímpicos que a gente conseguiu ajudar a realizar os sonhos. E bem feliz aqui por estar aqui contigo hoje. O Gustavo já representou a seleção de Peru no Mundial. Então, uma história muito longa aí pela natação. Já trabalhou aí com 79 nacionalidades diferentes dentro da borda da piscina, que a gente vai contar tudo isso. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Flote, materiais pedagógicos que te auxiliam tanto no aprendizado, aperfeiçoamento e treinamento da natação. Catálogo imenso de materiais. Acesse o site da Flote e tenho certeza que um material vai servir para você. E a Flote sempre trabalhando com inovação, tecnologia, sempre tem um material novo. Então acesse o site para você saber o que a Flote está criando novo no mercado da natação. A gente tem a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não é voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, vire voluntário, você vai receber um kit aí na sua casa para você conseguir trabalhar dentro da sua aula. Vai ter gibi, vai ter camiseta, um monte de material para te auxiliar, para levar a segurança aquática nas suas aulas. Então, seja voluntário assim como eu sou. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. Tá com dificuldade de parar e se capacitar? Faça isso no sofá da sua casa e todos os cursos com certificados. O aplicativo da Swimtrack que te auxilia aí no monitoramento do seu aluno, do seu atleta, dando aí, você conseguindo fazer avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, fazendo chamada, enviando vídeos para os seus alunos. Tenha todos os dados dos seus alunos na palma da mão, com o seu logo, com o seu nome, agregando valor para você que é personal, professor ou gestor de academia. E a gente tem a Manta, nova metodologia surgindo no mercado, que eles têm um trabalho muito bom aí de gamificação. Você que trabalha com jovens, está com dificuldade de manter o jovem dentro da piscina, eles fazem um sistema de mandala, que a cada conquista você vai conquistando um pedaço dessa mandala e criando aí no final um grande objetivo durante toda a sua passagem pelo nível e finalizando esse nível. Então corre no site ali, no Instagram da Manta, Metodologia Manta, e saiba mais. Mas vamos deixar de papo aí, Gustavo, vamos porque interessa. O que te motivou a sair do Brasil e construir uma carreira lá nos Estados Unidos, já que você me contou nos bastidores que nem inglês você falava? Então, é verdade. No começo eu tinha um medo bem grande de sair de casa, de ir para outro país, especialmente os Estados Unidos, porque como tu acabou de mencionar, eu não falava inglês. Nenhuma palavra, nada. Mas muitas pessoas me falaram que eu tinha um perfil para ir lá para fora. Meu antigo chefe no Rio Grande do Sul, Raul Camp, ele me motivou muito, falando, cara, se você tem um perfil, vai lá, tu vai gostar. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, assim, de sair da bolha que eu estava, acabou abrindo meus olhos para muita coisa. E aí, essa motivação de tentar ter uma oportunidade maior lá veio logo quando eu cheguei. E como foi essa sua adaptação? Porque a gente pensa muito no mercado de trabalho, mas não é só isso. Tem alimentação, tem moradia, tem o clima que é diferente. Como foi se adaptar a essa cultura americana e quais foram os maiores desafios?
Então, dentro da água, eu acho que a adaptação foi até tranquilo. A gente que respira 24 horas natação, gosta muito de aprender e de estar ali, mas como tu falou, fora da água, com certeza é um pouquinho mais difícil. O americano, ele tem já um sistema bem ah, fechado, onde tu muito se baseia no seu crédito e para você começar não é tão fácil assim, né? Então tive muitos desafios assim para crescer o meu próprio nome fora da piscina, de conseguir me estabilizar legal e tudo mais. Tive muita ajuda para isso e graças a Deus deu tudo certo. Mas principalmente até a forma, a língua inglesa também no começo foi para mim um pouquinho difícil, porque como eu falei antes, eu não falava nada inglês, mas estudar inglês nunca foi uma opção para mim no passado. E estando lá, escutar, falar e repetir, me fez aprender muito rápido o inglês. E eu acho que isso, para todos que estão aí, que têm um desejo daqui a pouco de aprender uma língua nova, você estar na prática, com certeza, eu acho que é a maior facilidade para aprender essa nova língua. Você quer saber mais sobre essa história dele? Ele contou em outra entrevista, quando a gente esteve lá na Flórida, a gente fez ali no hotel. Vou deixar o card no final, então na finalização dessa entrevista, eu deixo para você ir para a próxima entrevista e conhecer essa história mais a fundo. Mas você trabalhou aí com 79 nacionalidades e não fala só inglês agora, você começou a falar outras línguas. Para quem tinha dificuldade no inglês, falar várias línguas, como que foi isso, Gustavo? Então, como eu acabei de citar, sair da bolha para mim foi muito importante. Eu tinha uma insegurança muito grande de outras línguas. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu me apaixonei por isso. Hoje eu já sou fluente em 3 línguas, estou na minha 4ª língua agora, inglês, espanhol, português, e estou no italiano agora. E como você mencionou, eu já treinei nadadores de mais de 79 países diferentes. Culturas assim de completamente diferente da minha realidade anterior e de agora. E isso para mim é muito bonito. Eu adoro conhecer culturas novas e acabei de falar contigo nos bastidores também que eu gosto de aprender um pouquinho da língua de cada um, até para ter uma conexão maior com o meu atleta lá. Então, meu atleta do Cazaquistão chega, eu vou e dou um bom dia em russo para ele. O atleta da França chega, fala em francês. Pouquinha coisa, mas eu acho, para mim é bem legal e para eles também ter uma conexão maior, né? Então é muito bonito assim a gente conhecer outras culturas e aprender com elas, sabe? Eu acho que cada cultura te ensina muito. E você pega, às vezes, aquele atleta falando na língua dele, quando ele não quer que algo que você saiba ali, você fica meio bravo? Nós temos vários nadadores assim que tem pessoas de outros países, daqui a pouco tá na raia do lado. E eles falam, daqui a pouco alguma coisinha em russo, alguma coisinha em outra língua que eu não falo. No começo era muito espanhol, a gente tem vários nadadores latino-americanos. Mas hoje o meu espanhol está melhor que o meu português, então eles não têm mais essa facilidade. Mas geralmente não, assim, sabe? Eles são bem abertos com a gente, então... Legal. E aí, como funciona o sistema de formação de nadadores lá nos Estados Unidos e comparação aqui no Brasil, que você também teve um período aqui no Brasil? Então, eu acho que essa talvez seja a grande diferença entre os dois países e a gente vai falar bastante sobre isso, que vem muito da cultura. A formação da natação nos Estados Unidos, ela é muito ligada com o ensino fundamental, o ensino médio. Então, a gente vai ter clubes, vai ter escolinhas de natação que vão estar visando o aprendizado, acima de tudo. E aí, quando eles entram no ensino fundamental, o middle school, eles vão ter a opção, eles dividem esportes em 3 trimestres. E aí, você tem a opção de fazer pelo menos em um desses trimestres um esporte. E todos fazem. E esse esporte vai estar junto com o seu ano letivo. Então, o aprendizado da natação, o começo, está ligado já com o acadêmico. E eu acho isso bem importante. E o americano visa muito você aprender esse esporte e se inserir no esporte
e saber que isso vai fazer parte do seu parcela acadêmica também. E você falou muito da cultura americana aí do esporte. A gente vê o aprendizado aqui no Brasil é muito forte, até lá nos Estados Unidos a gente não tem, a gente tem formadores em educação física, em natação, então a gente vê até o pessoal ali do ensino médio dando aula de natação. Então a gente vê que o aprendizado, o nosso é muito, não vou falar se é melhor ou pior, mas a gente vê que a gente é muito mais baseado em didática, psicologia do que lá, mas aí depois parece que vira a chave. E essa cultura faz a gente criar essa massa e esse grande nome da natação que é os Estados Unidos. Concordo, eu acho que primeiro, às vezes aqui a gente, quando eles são muito jovens, a gente foca muito no resultado. Numa idade muito inferior. Que o americano, no começo, ele tem muito essa parte de formação. Você participa do esporte. Se insere. Durante esses trimestres, a gente vai ter nadadores que fazem parte de clubes, que já têm um ritmo maior, mas vai ter alunos que fazem a natação durante só esse período. Seasonal swimmers. E eles têm muito a intenção de fazer esses seasonal swimmers fazer parte daquela equipe. Não interessa o resultado, não interessa, mas eles vão estar junto no treinamento, eles vão estar junto na competição, eles vão estar junto no grito de guerra. Então, essa convivência com, daqui a pouco, o esporte de rendimento vai ajudar eles também a ter um interesse maior. E aí, lá na frente, sim, quando eles já têm uma idade maior, o resultado, o nível vai ajudar muito você ter uma bolsa acadêmica e tudo mais. Mas principalmente nas categorias menores, eles querem desenvolvimento. Todo mundo vai nadar bastante, todo mundo vai... Ah, mas ele é campeão. Legal, mas esse aqui também, olha o progresso, eles têm muito the most improvement. Quem mais evoluiu no período, troféus e tudo mais. A gente acabou de finalizar o 19º encontro de técnicos e professores de natação que foi em Indaiatuba, com diversos técnicos, e a gente trouxe o Elvio Afonso, o fisiologista aí da seleção, e ele comentou muito isso, que às vezes nesse começo a gente tem muito olhar para quem ganha, só que a gente tem pouco olhar para quem está perdendo. E lá na frente, essa pessoa que está perdendo é quem vai dar o resultado. Porque essa pessoa que desenvolveu primeiro, teve essa maturação primeiro, ele perdeu aí a janela de adaptação. E lá na frente não vai dar tanto resultado quanto essa pessoa. Então, esse olhar, e aí com isso a gente consegue aumentar até o N, até o número de nadadores. Porque às vezes a gente começa a dispensar essas pessoas que não têm resultados no começo, mas lá na frente ele pode dar resultado. Até lá nos Estados Unidos o número de nadadores é muito maior do que aqui, né? Com certeza. A gente vai muito de novo na parte da cultura americana. Porque aqui no Brasil a gente tem um período muito menor dentro do esporte. E eu acho que talvez por isso a gente foca tanto no resultado. E isso gera uma pressão, às vezes, desnecessária para atletas, treinadores, clubes. E lá a longevidade no esporte vai ser muito maior. Porque você vai estar do middle school, você vai começar um esporte, você vai se interessar, daqui a pouco você vai entrar num clube, vai para o ensino médio, e aí no ensino médio, quando aqui a gente já começa a ter as inseguranças, será que eu tenho que continuar no esporte? Será que eu devo parar, estudar, ir para o vestibular, trabalhar com meu pai ou não? Lá você começa a criar a motivação para daqui a pouco ter esse esporte como uma porta gigantesca numa universidade. Então, isso é um divisor de águas muito grande, até para os pais. Eu tive agora uma clínica no Rio Grande do Sul e muitos pais acabaram me perguntando a mesma coisa. Mas olha, meu filho daqui a pouco ele não é tão bom assim, eu tô com medo daqui a pouco de ele não passar no Enem, será que... E isso é uma insegurança que a gente tem aqui, que nos Estados Unidos ele não tem. Lá o pai vai estar super ao lado do filho, porque ele sabe que o esporte está caminhando junto com o acadêmico. E ali também ele tem as notas mínimas que ele tem que tirar, também ele não pode só focar no esporte, ele também tem os resultados que ele tem que dar no esporte. Então esse balanço é muito bom lá, porque é a cobrança dos dois lados, não pode ser bom só no esporte ou só na parte acadêmica. E eles têm esse tempo quando ele vai para uma competição, quando ele tem um evento, então tudo é baseado aí na estrutura também, né? Com certeza. Eles têm médias que se você não atingir essa média acadêmica, você não pode treinar com a equipe. Então,
Vem daí. Desde o começo, sabe? Você tem que ser um bom estudante para ser um bom atleta. E muitos estudos mostram nos Estados Unidos que a comparação entre o student athlete, o atleta estudante, e só os estudantes, o student athlete tem uma média acadêmica muito maior que os estudantes normais. Olha que bacana. Isso é bem legal. E como os clubes e as universidades americanas estruturam os seus programas de natação para o alto rendimento? Isso é algo gigantesco nos Estados Unidos. Eu acho que o grande sonho da maioria dos pais é fazer com que dê o maior suporte possível para o seu filho ir para uma universidade, aí vai ser só na parte acadêmica ou esportiva, e aí alcançar voos. Porque o esporte universitário americano é algo gigantesco. Os Estados Unidos, para ter uma noção, as universidades têm estádios para 100 mil pessoas. Maior que o Maracanã. O esporte universitário de futebol americano. Então, a estrutura é muito grande e o incentivo é muito grande. Os atletas são prioridade dentro da universidade. Você vai ser um nadador numa universidade, você vai ser o primeiro a escolher suas classes para não afetar sua rotina de treinamento. Você vai ter prioridade em muitos quesitos por ser atleta. Então, isso é muito legal e muito bonito. Você só tem 2 oportunidades de ganhar uma bolsa de estudos, academicamente e esportivamente. E muitas vezes é as 2. Então, a faculdade, por exemplo, custa $50 mil anuais. Você é um nadador bom, você gosta disso, eles vão te dar 20 mil esportivamente, 20 mil academicamente. Quando vê, você só está pagando 10 mil, ou mais, ou menos. Isso varia muito. Entendi. E dentro dessas competições, como você falou, chega a ser até maior que muitos campeonatos aqui no Brasil, esse atleta ele já vai passando por essa experiência de competições de alto nível e com atletas de alto nível, né? Então, isso desde pequeno ali, ele já tem essa evolução que a gente fala que às vezes é até muito mais difícil do que até o próprio índice olímpico, né? Com certeza. E eu acho que isso faz muita diferença numa Olimpíada. O sistema americano esportivo, ele já te prepara para algo grande lá na frente. Então, desde que você está no ensino médio, você vai ter, durante essa temporada da natação, dual meets, duelos com outras escolas. E aí, no final, você vai ter um championship, nadando pela sua escola. E aí, vai no ensino médio, vai ser algo muito maior. Vai ter dual meets, aí vai ter 3 campeonatos que você vai se classificar e melhorando até chegar no estadual, que é uma competição gigantesca. E aí, você chega no college, que é algo gigantesco. Por exemplo, finais de campeonato americano, o NCAA, tem mais visualizações na televisão americana que muitos campeonatos profissionais. E isso é uma loucura. E como trabalhar a mentalidade desse nadador, né? Como os técnicos americanos fazem isso para não influenciar o desempenho? Porque é uma pressão assim logo no início, né? Com certeza. E eu acho que isso vem muito da formação que a gente vinha conversando antes. Teve pessoas que me falaram, nossa, o americano ele não cansa de ganhar. Eu falei, mas é que ele aprendeu muito a perder. Lá no começo. Então, muitas vezes aqui no Brasil, a gente não vai escrever o nosso atleta na prova principal dele, porque daqui a pouco está com medo que ele piore o tempo. Ou qualquer outra coisa por não, mas se ele nadar mal, o que vai acontecer? Lá nos Estados Unidos, a gente compete geralmente a cada 2 semanas. E esse atleta vai estar nadando as provas principais deles e muitas outras. Então, às vezes, ele nadou uma prova não tão bem, mas daqui a pouco ele vai nadar uma prova que é uma prova nova e vai estar melhorando o tempo e vai gerar uma motivação. E ele vai nadar a prova principal dele muitas vezes. Então, ele vai aprender muito com com essa jornada até chegar lá. Um exemplo bem legal disso, a gente teve um atleta brasileiro que veio fazer uma temporada com nós. E a prova principal dele era o 200 peito. E a gente tinha conversado, no ano anterior ele tinha nadado 4 vezes o 200 peito, no ano inteiro. Só prova principal. E aí na primeira competição ele recém tinha chegado de férias, não estava no melhor shape ainda.
A gente escreveu e ele falou, coach, não me bota nos 200 peito, por favor. O que o pessoal no Brasil vai pensar se eu não nadar bem? Não, é parte do processo. Confia. Resumo da história, essa primeira competição, ele aumentou o tempo, claro, e ele foi aprendendo. Até chegar no brasileiro, o primeiro brasileiro do ano, ele já tinha nadado 16 vezes os 200 peito. Ele chegou no brasileiro, baixou 2 segundos e pouco, foi vice-campeão, se eu não me engano. E, sabe, com uma ideia muito maior da prova e de tudo mais. Você comentou aí também ele nadar outras provas. Queria que você falasse a importância dele nadar e vivenciar outras provas, não qual que é o forte dele, e até isso nas idades menores, né? A importância também de não especializar tão cedo numa prova só. Com certeza. Eu não acredito muito que a gente vai ter um nadador de 11 anos velocista. Como que a gente vai saber que ele é um velocista? O corpo dele ainda nem se desenvolveu. Então, a cultura americana é muito disso. Você vai nadar no age group, né? Nas categorias menores, todas as provas. Cada competição, essa competição a gente vai nadar o que você gosta, mas também vai nadar o medley, essa competição você vai nadar aqui, e eles vão testando. E é parte da cultura, não é, nossa, o 200 borboleta, meu Deus, ele vai me inscrever. Não, é parte, eles já sabem que isso vai chegar um momento e vai acontecer, e daqui a pouco eles vão se especializar nessa prova ou vão trocar. Nossa, eu gostava de crawl, mas essa competição eu nadei medley, foi tão divertido, gostei muito. Então, é parte da cultura eles terem essa experiência de nadar em diversas provas e de, sabe, se reencontrar dentro do esporte também. Nossa, fantástico. E como que é a relação entre os pais, técnicos e atletas nos Estados Unidos? Há mais envolvimento? Tem mais suporte familiar? Sim, isso vem muito pela questão que eu mencionei antes e também tive hoje. Nós estamos tendo a nossa clínica da Azurra aqui em São Paulo, no Círculo Militar, e teve uma mãe que me fez essa pergunta. Mas será que não é melhor eu tirar meu filho da dobra para ele poder estudar um pouquinho mais por causa do vestibular? E é uma insegurança, eu acho, que a gente tem aqui por causa dessa cultura de... A maioria, eu vou falar que provavelmente 90% dos nadadores brasileiros, eles vão parar de nadar entrando no ensino, numa graduação. Isso é bem triste, porque o pico do nadador vai começar lá talvez aos 21 anos, talvez 20 anos. Então, a maioria dos nossos nadadores, eles vão parar antes de chegar no seu pico. E lá tem muito mais suporte familiar por causa dessa cultura, porque eles sabem que o esporte e o acadêmico vão caminhar passo a passo até lá na frente. E é muito mais fácil para os pais confiarem nisso. Claro que os pais vão estar bem presentes por causa disso e às vezes até excessivamente. A gente tem muitos pais fanáticos lá. Nos Estados Unidos, para você ser um treinador, você tem que fazer todos os cursos da USA Swimming, da Federação Americana. E pais daqui a pouco também podem fazer. Então, às vezes tem um pai que é muito, muito fanático, que começa a entrar no esporte, faz os cursos e quer treinar seu próprio filho. Então, também tem o lado extra, mas esse incentivo vem desde pequeno, assim. É bem bonito de ver muitos pais na borda da piscina acompanhando diariamente o treinamento. A gente teve no encontro internacional que eu comentei quase agora, o Daniel Takata, que é comentarista da Sport TV, ele é estatístico, ele trouxe alguns dados no nosso encontro, que lá nos Estados Unidos o nadador entra entre os 100 melhores do mundo, no ranking dos 100 melhores, por volta de 18 anos, 19 anos. Aqui no Brasil, por volta de 20 a 21 anos. Então, a gente demora um pouco mais. E é o que você falou, às vezes ele sai antes de ele chegar nessa maturação, que é onde ele vai estar na fase plena dele, vai estar dando os melhores resultados, e a gente acaba perdendo o atleta antes mesmo dele chegar nesse potencial. E ele também trouxe uma outra estatística que mostra que o Brasil é um dos países que mais ganha medalha, ou tem os maiores índices com atletas mais velhos. A gente tem grandes números, Fabíola Molina, Nicolas Santos, Guilherme Guido, o João Gomes, diversos nadadores com idades mais avançadas que obtêm resultado. Então, a gente precisa também a manutenção dentro desse esporte. E às vezes a gente tem essa perda muito cedo, né? Eu vinha comentando contigo a história de um nadador nosso, venezuelano, que não era um fenômeno, com 17 anos, e ele chegou para mim e falou, coach, eu quero muito estudar num college que vai me dar a oportunidade de nadar também, porque a natação é parte da minha vida e a natação me faz bem.
eu amo estar na água. E isso para mim é muito importante. E ele conseguiu uma oportunidade nos Estados Unidos. Eu sempre falo, quem tem um interesse, quem vai atrás e faz acontecer, vai ter uma oportunidade. E ele conseguiu uma oportunidade, uma divisão 3 nos Estados Unidos. Os 2 primeiros anos nessa universidade, ele andou muito bem e virou um fenômeno. Se transferiu para uma universidade de divisão 1 e foi nadador olímpico. Mas daqui a pouco, se ele não tivesse essa oportunidade de continuar a carreira de natação, porque daqui a pouco ele não era tão forte na categoria inferior, ele nunca saberia o quanto longe ele poderia chegar. E como que é esse acolhimento, como você falou, desses atletas que às vezes não estão dando resultado aí no começo, como é o acolhimento do técnico, ou mesmo da equipe, para ele se manter ali com essa parte mental, de não desistir? A filosofia americana, ela se baseia muito no teamwork. Teamwork, trabalho em equipe. Então, a gente sempre fala que a filosofia que dá certo é aquela que todos ao redor confiam. O treinador, o pai e a própria equipe. Então, esse teamwork funciona muito, porque às vezes o seu companheiro de raia do lado está nadando muito bem, e aqui no Brasil, daqui a pouco, eles vão se ver como, não, mas ele compete comigo, então agora eu estou muito bem, deixa de lado. Lá, esse que daqui a pouco está dando um resultado maior, ele vai trazer aquele outro que daqui a pouco não está tendo resultados bons e vai junto. A equipe trabalha uma só. Então, a gente vai para uma competição e a equipe deu um resultado muito bom. Então, mesmo aquele atleta que daqui a pouco nadou uma prova, fez um pontinho, ou fez parte lá, na hora, ele se sente parte dessa conquista. Então, o grupo cresce junto. Então a gente falando muito dessa parte mental, muito da parte psicológica, o quanto você acha que é a parte mental e quanto é a parte técnica numa prova ali, se a gente chegar numa prova de alto nível aí? Isso é uma coisa que eu vim aprendendo muito depois da pandemia. E cada vez mais eu acredito nisso, sabe? A gente pode estar com o melhor shape, o melhor físico da vida, mas se o nosso mental não estiver conectado, vai ser muito difícil a gente performar. Então a gente também tem muito esse trabalho, sabe? Eu gosto de ter uma aproximação legal com o atleta, porque às vezes ele não está tendo um treinamento legal e a minha função como treinador seria daqui a pouco chegar forte nele e falar, mas eu consigo entender que daqui a pouco alguma coisa fora da piscina não está legal. Então a minha função ali vai ser, sabe, puxar ele para o meu lado e falar, olha, vamos tentar aqui e tal, e fazer um approach, né, uma aproximação diferente com ele, que ele consiga, sabe, resetar e focar no treinamento. Então essa parte mental eu acho gigantesca. Conheço muitos atletas que eram leões de treino e infelizmente não competiam tão bem, e ao contrário, muito por esse aspecto mental, que eu acho que ele caminha junto com o físico. A gente teve o Nicolas Santos, que estava sentado aí nessa cadeira, que ele falou uma frase que eu achei muito bacana. Ele fala que a parte técnica é até um dia antes da competição e a parte mental é o dia da competição. Então não adianta nada todo o seu treinamento técnico se no dia da prova você não está com um mental muito forte. Então no dia da prova ele focava muito nessa parte mental. E você que está fazendo as clínicas aí, Rio Grande do Sul, São Paulo, passando aqui pelo Brasil, o que você vê aí que os professores ou até mesmo os técnicos brasileiros podem aprender com o sistema americano que você está trazendo, toda essa sua experiência de quase 10 anos, para melhorar aí a natação no Brasil? Primeiro, gostaria de agradecer ao primeiro Grêmio Atiradores do Rio Grande do Sul e a ASDA. São as duas equipes responsáveis por nos trazerem para a clínica no Rio Grande do Sul. E aqui em São Paulo, o pessoal do Círculo Militar, que são grandes parceiros nossos aí, já fazem alguns anos. O que eu vejo muito, assim, de diferença, eu não acredito que é uma diferença tanto do treinamento propriamente da periodização. Tem esse lado da periodização que aqui no Brasil a gente foca muito mais, vamos dizer, num macrociclo, e lá nos Estados Unidos é um pouco mais num microciclo, talvez, por conta do número de competições e tudo mais. Mas o que eu quis mais passar para eles essa questão de eles confiarem
na sua própria metodologia e fazer com que todos ao redor deles confiassem. Principalmente os treinadores. E para as crianças, para os atletas, que eles não tenham medo de sonhar. Que eles tenham que ter um sonho alto, que eles têm que trabalhar forte e que tem que fazer isso acontecer. E algumas crianças falaram para mim, coach, mas nossa, eu treino numa piscina de 15 metros aqui. Olha a sua estrutura lá nos Estados Unidos. Como que vai ser? E aí eu cito uma experiência que aconteceu conosco, que durante a pandemia, as nossas piscinas ficaram fechadas por 3 meses. E eu estava com 10 atletas preparados, faltando menos de um mês para a seletiva olímpica. Atletas profissionais. E aí vem o boom da pandemia. E a gente, por um mês, fez só trabalho físico e depois a gente começou a fazer um treinamento na água, numa piscina de 6 metros. Cordas, as ligas, né, de elástico, 2 de um lado, 2 de outro, alternando saídas. E uma história bem bonita que depois a gente pode comentar um pouco. A gente criou uma filosofia de treinamento com essas ligas e um ano depois a gente teve todos esses atletas classificados para Olimpíadas. E depois de 3 meses, nadando numa piscina de 6 metros, a gente fez uma competição e 100% deles baixaram tempo. Olha que fantástico. Então, sabe, tem que acreditar. A estrutura tem diferença? Existe sim. Mas se a gente quiser, a gente vai batalhar muito mais. A gente sabe como é difícil pra gente. Então, sabe, batalhe mais que todo esse esforço extra vai gerar muito resultado lá na frente. E a filosofia aí, essa estratégia com os elásticos dura até hoje, né? A gente vê pelos vídeos aí da Azura, até que a natação criativa reposta, que com toda a autorização, até agradeço a Azura aí pelo apoio, né? Tô até aqui com a Toquinha, então recebeu a gente quando a gente foi lá na Flórida, mostrou toda a estrutura, toda a metodologia, a gente foi muito bem recebido por toda a equipe, então muito obrigado. E hoje faz parte nessa estrutura, né? Então vocês fazem esse trabalho com elástico até hoje. Com certeza. A pandemia foi muito difícil para todos, mas eu acredito que ela nos trouxe muitos ensinamentos. E hoje a gente tem dentro da nossa filosofia de treinamento muitas coisas que a gente aprendeu por necessidade na pandemia. Por exemplo, as ligas. Antes a gente fazia um trabalho por tempo e tudo mais. E aí eu não sei se quiser que eu comente a história que eu te comentei nos bastidores. Esses atletas olímpicos que a gente estava no período olímpico, a gente começou com o trabalho da liga na piscina de 6 metros. E, claro, você está treinando para uma Olimpíada, você é um nadador já de alto rendimento, mundiais. Chega um mês treinando numa piscina de 6 metros, a sua motivação vai cair muito, é normal. E aí um dia a gente chegou para treinar e eu vi os primeiros nadadores saindo, fone de ouvido, cabeça baixa, só caminhando. Eu já me senti assim também. Os treinadores têm sentimentos, os treinadores se frustram também. E o último menino era um menino do Haiti, que passou por uma história de vida fantástica para ter essa oportunidade. E ele estava com um sorrisão no rosto pulando. E eu peguei ele pelo braço e falei, tu pode responder uma pergunta para mim, por favor? Mas como pessoa para pessoa, não me vê como seu coach. Como você consegue estar com esse sorrisão no rosto? E ele olhou para mim e falou, coach, o que eu tenho hoje é muito mais que a minha família jamais teve. E isso foi uma história, foi um tapa na minha cara gigantesco. E eu falei, nossa, eu e todos nós somos muito responsáveis por fazer esses meninos continuarem sonhando. E aí eu fui atrás de estudar, comecei a ver vídeos de natação, uma semana vendo provas e provas de natação, e eu fiz uma tabela que correspondia 100 metros, 84 braçadas, 100 metros rápidos de costas, fiz uma média. E aí eu comecei a transferir os treinamentos que a gente fazia na água para as cordas. E eles começaram a sentir como se estivessem treinando. Peguei um menino de 200 costas, que ele tinha uns 59 de 200 costas na longa. Falei, você vai fazer 184 braçadas forte agora. Ele olhou pra mim e falou, de onde você tirou esse número, coach? Confia. E ele nadou, 2 minutos e 1. E ele, nossa, coach, eu me senti como se estivesse nadando uns 200 costas. E aí,
isso gerou uma motivação maior e a gente acabou vendo que esse trabalho estático estava gerando não só um trabalho de força, mas muito de posição de nado muito legal. Então, até hoje a gente tem 2 vezes por semana, terça e quinta-feira à tarde, a gente faz um trabalho com esses elásticos específico, dependendo das provas, com transferência para a velocidade. Então, faz algum trabalho de liga, uns 50 do bloco. E está funcionando fazem já alguns anos depois da pandemia. E aí chegou a pergunta que o pessoal do outro lado queria tanto. Quais são os desafios e principalmente as oportunidades para os treinadores brasileiros que querem trabalhar nos Estados Unidos? Os desafios eu vou falar que é muito mais de chegar até lá, eu acredito, né? Essa questão de visto e de ter uma oportunidade. Mas eu lembro que eu falei contigo na nossa entrevista 2 anos atrás na Flórida, que quem não é visto não é lembrado. Então, acredito que o desafio é sim de dar a cara a tapa, de ir atrás. E as oportunidades, eu vou falar que existem muitos swimming camps nos Estados Unidos. Agora até vou para um entre parênteses, a gente tem nossos training camps na Azurra no inverno, durante janeiro, e no verão, em junho e julho. Todos os atletas que estiverem interesses, a gente pode até deixar aqui o folder ao lado, onde que vai ter as datas e informações. E tem muitos treinadores que talvez comecem uma oportunidade lá fora e conhecem a cultura durante esses treinamentos. Ou próprio individual. Tem muitos treinadores que me falam, pô, coach, eu tô indo com a minha esposa para a Disney. Será que tem como passar uns 2, 3 dias com vocês? Com certeza. Sabe? Eu movi algumas montanhas para conseguir chegar lá e tive ajuda de pessoas. Então, hoje, o que eu puder de ajudar os treinadores brasileiros, de ter uma pequena experiência, ter uma vivência, eu acho que isso a gente faz o crescimento, sim, muito grande do profissional. Não só dentro, mas fora da água. E se você pudesse dar algumas dicas aí nesse processo, por onde começar, onde ir, como ele dá esses primeiros passos? Para treinadores? Para treinadores, eu falaria de daqui a pouco vocês começarem a ver alguns profissionais, não precisa ser brasileiros, mas que vocês gostam do trabalho e daqui a pouco ir atrás, mandar uma mensagem. Pô, como que eu posso fazer isso? Eu recebo bastante gente que me manda mensagem. Eu sempre tento responder dessa maneira que, sabe, gere uma motivação deles de querer enfrentar e encontrar uma oportunidade. Então, pô, tô disposto a investir na minha carreira. Ô, Gustavo, tem como eu passar uma semaninha lá com você só vendo o treino, conhecendo? Com certeza. Eu acho que isso vai ser talvez o primeiro passo para muitos. Tem vários treinadores brasileiros, não só Flórida, mas no resto dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que eles têm essa cultura também de visitar, conhecer, aprender. E eu acho que esse seria o primeiro passo de visitar. Esse foi o meu primeiro passo, como a gente mencionou antes, de visitar e hoje estamos aí, né? E como o que a gente ensina para os nossos atletas, a gente passar para nossa como missão, é não desistir, ter essa persistência. Eu mesmo, logo que o Nicolas Santos se aposentou, eu mandei mensagem no Instagram dele, não conhecia, para uma entrevista. Ele respondeu prontamente, a gente já marcou a entrevista para a semana seguinte, então eu não esperava, né, esse aceite. Então, às vezes você não acredita na força que tem de uma mensagem. Hoje a internet te dá esse poder, não tem mais as geografias, não tem mais os limites geográficos. Você chega onde você quiser. Eu tenho conversando com a médica do Corinthians para vir fazer uma entrevista, e até mesmo você, eu fiquei sabendo por um aluno que foi, eu estava dando um curso, e aí esse aluno comentou, falou, sabia que a Azura está no Brasil? Eu falei, como assim a Azura está no Brasil? Não estou sabendo disso. Eles vão fazer umas clínicas aqui, na hora eu já te mandei mensagem, você já respondeu, e a gente conseguiu ajeitar a sua agenda, porque você está entre a clínica de manhã, a clínica à tarde, e na hora que você deu o aceite, eu falei, não é possível, eu vou conseguir fazer essa entrevista. Então, uma oportunidade incrível, né? Conseguir você estar aqui no Brasil num período curto e fazer essa entrevista. Então, às vezes, a gente não espera do poder que uma mensagem que a gente envia depois vai gerar vários frutos lá na frente. E aí, eu queria que você falasse agora as oportunidades e desafios para os atletas. Então, quem está começando, é necessário mesmo nadar fora? Não é necessário? Dá para nadar aqui no Brasil? Eu acredito que você consegue nadar onde você quiser, como a gente falou.
Eu tive atletas de países que nem piscina não tinha no país. Esse menino que a gente acabou de comentar ali, que me falou, é um menino que nem a parte de alimentação tinha muito. Então, basta a gente querer e basta a gente sonhar. Hoje a gente vê muitos brasileiros indo para fora e muitos também dando ótimos resultados aqui no Brasil. Parte muito da sua filosofia de acreditar o que você acha que é melhor para você. E algo que te continue constantemente gerando motivação. Então, se você tem o sonho de ir para os Estados Unidos, vai atrás. Vai fazer um camp, vai falar com um treinador, estude, porque o acadêmico lá vai fazer diferença também na sua escolha. E não tenha medo de receber um não. O americano, ele escolhe a universidade no final, mas ele chega a mandar 100 e-mails para universidades diferentes antes. Eles fazem uma lista, nossa, eu gostei dessas 50 universidades. E eles vão mandar 50 e-mails para os treinadores. Aí 30 não vão responder. 20 vão responder, 10 vão falar que não tem interesse. 10 vão falar que tem interesse e 5 vão falar que tem uma bolsa esportiva. Então, tem oportunidade, mas se você não ir atrás, ela não vai vir até você. É muito difícil virar. Tem nadadores, sabe, de alto nível, que a universidade também vai vir atrás, mas assim, eu gosto muito de a gente ir atrás do seu sonho, sabe? Bata nas portas e faça acontecer, né? O lema nosso na Azurra, que eu falei em português antes, agora posso falar em inglês, é Dream big, work hard and make it happen. Boa. E aí, quais são essas oportunidades e desafios agora para os nadadores que você enxerga? Os desafios, primeiramente, encontrar uma oportunidade lá. A questão da língua também, eu acho que ela é um pouquinho difícil no começo, mas muito por cultural. Eu acho que eu vejo muitos atletas de outros países vindo com inglês bem, bem afiado e às vezes nós, brasileiros, latino-americanos, não tanto. Mas o americano, muitas universidades eles dão um suporte muito grande para esses atletas internacionais. Então você tem daqui a pouco o desafio da língua, isso te gera uma insegurança. Mas quando você chega lá, a própria universidade vai te oferecer aula de inglês extra para você melhorar o seu nível acadêmico. Então, talvez, hoje eu acredito que a maior dificuldade seria talvez a questão financeira, por a nossa moeda não estar tão valorizada, mas em questão de linguística e de treinamento, eu acredito que o brasileiro hoje consegue tranquilamente entrar no sistema americano, escolar, ensino médio, universidade e conseguir ter um sucesso bem grande. E aí, as dicas agora para os nadadores. Então, que dicas você daria para quem quer ir para lá, quer começar? Para mim, existem as 3 grandes portas para entrar nos Estados Unidos. Seriam um training camp, ensino médio, high school, e a universidade, que é o college dream, né? O sonho de uma universidade. Acredito que o training camp seria a primeira porta. Muitos nadadores brasileiros já fazem. A gente recebe todo ano muitos nadadores brasileiros. O pessoal do Círculo Militar fazem 12 anos que eles levam um grupo com a gente. Tem outros grupos do Brasil todo que vão. E fazem você sair dessa bolha primeiro. Então, conhecer uma cultura, conhecer o sistema, nadar em jardas e tudo mais. Hoje, por exemplo, a gente teve, nessa última temporada, 3 nadadores que faziam todo ano um campamento com nós, que ganharam bolsas esportivas lá nos Estados Unidos. Que eu vi eles crescerem desde pequenininho, indo com 12, 13 anos fazer o acampamento. Cresceram e hoje eles estão em universidades. Então, para mim é muito prazeroso isso. Muitos brasileiros também estão já estudando no ensino médio lá, que também é uma oportunidade legal e vai ajudar muito no fator acadêmico, porque você já vai estar inserido dentro do sistema americano. E depois o sistema da universidade, que talvez seja o grande sonho, onde que você pode ter uma bolsa esportiva, sabe? Que é algo lindo e ter um
uma etapa da sua vida muito bonita ligado ao acadêmico e esportivo, que muitos brasileiros já estão fazendo, e acredito que cada vez mais a gente vai ter, sabe, esses brasileiros saindo, não porque a nossa natação aqui é fraca. Não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem treinadores excepcionais no Brasil. Eu conheço e sou fã de muitos treinadores aqui. Mas mais por esse lado de união do acadêmico e do esportivo, que aí é uma parcela mais cultural que a gente é muito difícil de mudar. Eu sei que você já está quase uma década lá nos Estados Unidos, mas você ainda tem esse coração brasileiro, ainda torce pelo Brasil, comemora pelas conquistas. Você já me confidenciou que teve a prova do Sheffer lá na final, que você fez questão de ir lá assistir a prova dele, torcer por ele. Se você pudesse trazer algo dos Estados Unidos nessa bagagem que você trouxe para melhorar a natação brasileira, o que você traria? Sem dúvidas vai ser a inserção do esporte no ensino fundamental e médio. Eu acho que se a gente conseguisse ter o esporte dentro do sistema de ensino brasileiro, eu acredito que nós teríamos uma evolução gigantesca, não só de resultados, mas de número de atletas inseridos. Com certeza, do ensino fundamental, ensino médio, essa ligação. Hoje a gente tem atletas, por exemplo, que não podem fazer a clínica que a gente está aqui, que teriam muito interesse, porque o colégio não liberou. Então, um batendo de frente com o outro. E isso, com certeza, é algo bem diferente de lá. Então, se eu pudesse trazer qualquer coisa, seria isso, sabe? A gente ter essa união do acadêmico e do esportivo. E a gente sabe que a importância da base, desse início, às vezes a gente fica muito com o olhar no final, quem está ganhando a medalha, quem está no alto rendimento, mas a base é o primordial, que é onde vai alimentar tudo isso. Se ele não tem uma base boa, ele não consegue ter um atleta de alta performance. Como você percebe a diferença na abordagem da natação infantil e na iniciação do esporte americano? Nos dois, nos Estados Unidos? Ou aqui e lá, quais as diferenças? Como eu mencionei um pouquinho antes, eu acredito que aqui a gente já vai focar muito mais. Esse menino é muito bom, já tem talento, então vamos focar nele. E lá eles vão... a palavra mais usada para os nossos nadadores de base lá é enjoy. Não é vai lá, arrebenta, é enjoy, desfruta. Sabe? E a gente teve um nadador que me ensinou muito isso sobre enjoy. Era um nadador de Antigua e Barbuda, que ele era um fenômeno quando era mais novo. Com 16 anos ele foi nadador olímpico. Ele foi para a universidade, não deu tão certo, e aí ele estava pensando em parar de nadar e voltou a treinar com nós depois de mais velho. E a gente é um centro de treinamento da World Aquatics, então a gente recebe atletas do mundo todo com bolsas da World Aquatics. Ele era um caso desses, e a FINA, na época, que agora é a World Aquatics, veio fazer uma entrevista com ele. E eles pediram: o que você falaria para os atletas jovens do seu país, o qual ele daria um conselho? E ele falou exatamente isso. Ele falou: enjoy the moment, enjoy the journey. Aproveitem a jornada. Eu era um menino com 16 anos que tinha viajado o mundo todo, tinha sido olímpico, mas eu não aproveitava nada, porque eu só focava no resultado. Eu chego na competição, eu tenho que dormir porque eu tenho que descansar, eu tenho que descansar, eu tenho que descansar. Eu nado, daqui a pouco eu não nado mal, e aí eu tô muito triste. E toda essa viagem, toda a jornada que você teve para chegar lá, você tá deletando daqui a pouco por um centésimo, por um quarto lugar. E ele falou muito isso. Então, hoje a gente tem muito essa filosofia, desde lá pequeno, do ensino infantil, de enjoy, aproveita, se diverte, sabe? Porque eles são crianças. Eles têm que estar se divertindo, eles têm que querer estar ali, estar aproveitando esse momento. Então, a gente fala isso muito para os pais também, sabe? Seu filho foi lá, foi numa competição, não precisa comentar com eles o resultado. Pode ter certeza que eles sabem muito bem dos resultados dele, sabe? Faz o seu filho saber que você está desfrutando de estar ali com ele, porque ele vai crescer e daqui a pouco você não vai mais ter esse momento de novo.
E quando a gente olha para as grandes potências, Estados Unidos, China, Austrália, às vezes a gente tem uma falsa ilusão que eles começam antes, que a especialização é cedo, eles estão pegando os pequenos e já especializando. Eu queria que você falasse dos benefícios e até da parte negativa da gente especializar tão cedo. Não sei se você já viu um vídeo de uma menina de 4 anos fazendo uma competição de 50 metros com uma técnica super boa. A natação criativa, a gente fez essa repostagem, essa menina teve até no último mundial, o pai é o técnico dela, levou ela para o mundial, ter contato com os grandes atletas. E eu fiz até um texto reflexivo, né? Falando que não é tão benéfico para essa criança, para que especializar tão cedo. E 90% dos comentários foram contra esse meu texto. E eu queria ter que você comentasse qual a importância de especializar tão cedo, ou se é tão importante assim, vai dar resultado lá na frente, ou é mais parte negativa. Eu acredito que às vezes a especialização tão antecipada, ela pode gerar uma pressão desnecessária no nadador. Eu conheço muitos exemplos aqui no Brasil de talentos formidáveis, campeões brasileiros de 13, 14 anos, que não chegaram nem categoria juvenil. Então, acredito muito nessa parte. Quer especializar? A gente tem que ter um balanço bem legal. Podemos especializar, daqui a pouco focar um pouquinho, ela vai fazer uma aula particular, alguma coisa assim. Mas a partir do momento que isso começa a gerar uma cobrança, com certeza já não vai ser algo legal. Porque a gente quer uma longevidade no esporte. E você ter 8 anos uma cobrança, você não vai aguentar 15, 16 anos com uma cobrança tão grande assim. Então, eu acredito muito em momentos, né? O momento que você conhece o esporte, o momento que você apaixona, o momento que você se diverte, o momento que você começa a botar trabalho, e aí o momento que você consegue desfrutar, ter uma cobrança maior, mas tudo são partes, são parcelas até você chegar lá. Então, algo tão antecipado, daqui a pouco vai gerar uma pressão e um overwhelming, né? Um Estresse. Um estresse muito grande para uma criança. Sim. Porque a gente pega, às vezes, a gente enxerga como talento e às vezes essa criança só teve uma maturação mais rápida. Ela desenvolveu mais rápido e de benefício para ela ter desenvolvido mais rápido, a gente tem mais cobrança, mais volume, mais intensidade. Ela só teve esse desenvolvimento, não é a primeira pessoa que fala primeiro que ela vai ser ou vai apresentar o telejornal na noite aí num grande canal, não é aquela pessoa que corre primeiro, anda primeiro, que vai ser o Bolt nas Olimpíadas. Então a gente tem que ter esse olhar, porque essa pessoa desenvolve e ela chega no platô e depois o pessoal vai chegar, às vezes até passar. E aí essa criança está ganhando, e aí quando ela perde a primeira vez, ela não aceita essa derrota. Ou foi tanta cobrança para ela sempre ganhar, que quando ela tem essa perda, ela não consegue mais recuperar, porque às vezes as outras crianças ganharam mais estatura, ganharam mais força, se desenvolveram, e aí fica essa frustração. A gente vê vários talentos que começam, que acreditam que vão ser campeões mundiais e desistem precocemente por chegar uma hora que elas começam a perder. Então esse olhar clínico aí de pais, professores, técnicos é muito importante porque são etapas. Não adianta a gente pular etapa, não adianta eu querer avançar 5 anos da minha vida, que isso não vai trazer benefício lá na frente. Com certeza. A gente teve um exemplo lá nos Estados Unidos que eu vivenciei de perto de um menino que ele era um talento gigantesco. O pai dele fez toda a especialização para poder ser treinador. Treinou ele e ele bateu o recorde do Michael Phelps de 13, 14 anos. O menino era algo... E teve uma vez que teve um brasileiro que veio fazer um training camp com nós lá e ele competia contra esse menino, chegou para competir. Esse menino era muito mais rápido que todo mundo lá. E esse brasileiro que chegou e nas eliminatórias ele chegou a ganhar desse menino americano. Então todo mundo estava com uma expectativa da final, nossa, vai ser... E o menino não foi para a final. Porque o pai dele falou que ele nunca havia perdido nos Estados Unidos. Não, meu filho nunca perdeu. Então, talvez ele tinha um medo de perder. O que aconteceu? Esse menino foi para uma universidade espetacular, Stanford, e parou no primeiro ano. Olha.
por causa dessa pressão excessiva, desde os 13, 14 anos que ele era um fenômeno, ele chegou a ser um fenômeno até os 17, 18, mas ele não conseguiu lidar mais com a pressão por tanto tempo. Então, essas etapas, eu acredito ser bem importante. E aí a gente vem também com um outro olhar ali, que a gente sempre acha, o alto rendimento, aquela intensidade alta, aquele volume alto, mas de vez em quando a gente tem que dar umas quebras nos treinos, que aí a gente vê com jogos, brincadeiras, esse trabalho em grupo. Qual que é a importância de introduzir isso e até qual faixa etária, ou se isso é até no alto rendimento, é possível a gente colocar? 100%. Nós, dentro da nossa metodologia e dentro da nossa periodização semanal, a gente toda sexta-feira à tarde, que vai ser, geralmente sábado pela manhã vai ser o nosso treino mais forte, direcionado, mais anaeróbico. E toda sexta-feira à tarde a gente quer botar um volume aeróbico grande e a gente faz isso com série de perna. Então, sexta-feira de tarde a gente vai ter uma série muito forte de perna e depois a gente vai para um lado mais lúdico. Então, a gente vai fazer revezamentos, a gente vai fazer skins, que é... começa 8, elimina 2 e vai. E o pessoal torcendo um pro outro. A gente vai fazer jogos, sabe? Jogos de velocidade de sprints pequenos. Uma coisa que eu aprendi numa palestra com o Greg Troy, o antigo treinador do Ryan Lott e do Caleb Dressel, foi que esses estímulos pequenos ajudam a gente a se recuperar também. Então, eu estou botando algo fisiológico no treinamento sem os atletas perceberem. Então, eu estou fazendo um jogo de dia e noite. Se eu falo dia, esse nada para lá e o outro busca. Ou noite, ao contrário. Eles estão fazendo vários estímulos de 15 metros, que é algo que eu queria fisiologicamente, mas ludicamente eles nem sentiram. Eles fazem 50 e eles nem sentem. E eles falam, nossa, hoje foi só um joguinho super legal. Eles acabam o treino tranquilamente. Então, eu consegui colocar a parte fisiológica que eu gostaria dentro do meu treinamento e, ao mesmo tempo, eu consegui desconectar eles um pouquinho da parte mais forte. Então, eu acho que é legal frisar isso. Então, não é só o jogo por jogo. Você tem o seu objetivo, seja fisiológico, seja de técnica, seja qual for, e você utiliza o jogo para facilitar se atingir essa meta que você tinha. Então, não é o brincar por brincar ou o jogo por jogar. E você tem mais algumas estratégias que você daria de dicas aí para professores, técnicos, que você introduz aí dentro dos seus treinamentos? A parte mais lúdica? Eu acho que revezamentos tu vai conseguir atrair a parte lúdica e a parte de equipe. Eu gosto muito de fazer revezamentos com a equipe toda. Desde os pequeninhos até os maiores. Mas não revezamentos de só crawl, costas, peito e golfe. Pessoal, agora vai ser crawl reverso. Então daqui a pouco o pequenininho de 12 anos vai sair muito melhor que alguém de 20 anos lá, e eles vão estar torcendo e tendo essa interação entre eles, esse trabalho em equipe entre eles, e ao mesmo tempo a parte lúdica. Porque vai ter daqui a pouco o seu melhor nadador, que vai ter uma dificuldade na coordenação, e aí todo mundo vai estar se divertindo, e eles mesmos aceitam isso. Então, acho que é muito importante eu gosto muito de revezamento por essa parte de lúdica, de trabalho em equipe e tudo mais. A gente faz treinamentos na praia. Sei que em alguns estados não é possível, mas, sabe, dentro e fora da água. Ah, nossa, mas muitos dos meus nadadores têm medo de maratona aquática. Faz algum circuitinho pequenininho. Faz algo que eles sintam segurança e trabalhos fora da água também, que eles vão adorar. Tu vai mudar o ambiente e vai mudar completamente tudo. Eles vão lembrar desse dia de treinamento por muito tempo. Sim. E até você falou de revezamento, tem um que eu gosto muito, que às vezes eu jogo moedas no fundo da piscina, e a gente faz o revezamento, tem que ir lá cada um pegar uma moeda e a gente conta, e aí tem moeda de R$1, de 50 centavos, e a gente conta quem trouxe a maior quantidade, e às vezes aquele aluno que é uma categoria inferior, ele é menor, ele pega uma moeda de um valor maior, todo mundo comemora com ele, torce com ele, e ele sente parte integrante, ele sente a importância, mesmo que às vezes ele não tem, porque às vezes a gente visa muito a técnica, o melhor, o tempo, a velocidade, e às vezes a gente utiliza o lúdico ali também para incentivar esse outro pessoal da equipe, né? Então fazer essa união,
Achei muito bacana aí, Gustavo, essas estratégias que você estava utilizando. Até o Gustavo Borges, na entrevista dele, eu fiz essa pergunta. Eu perguntei, você utilizava o lúdico, os jogos nos seus treinamentos, até no alto rendimento? Ele falava, sim, eu não consigo nadar 365 dias na pauleira. Tem momentos que eu tenho que descontrair, eu tenho que relaxar até para a parte mental. E ele fala, os treinos que eu mais lembrava, o que eu mais esperava, eram esses treinos lúdicos, esses treinos que a gente vinha, e até da importância que você ressaltou a entrevista inteira, de unir a equipe, de juntar, então essas brincadeiras, sai alguma coisa errada, um dá risada, outro brinca, e o que você falou, às vezes guarda na memória, né? Aqueles momentos aí preciosos de jogos e brincadeiras, né? Um exemplo disso, agora semana passada, antes de vir para o Brasil, eu tive uma competição bem grande nos Estados Unidos que se chama Sectionals. E essa competição tinha Kate Ledeck, Summer McIntosh, Bob Fink, muitos nadadores campeões olímpicos. E dei uma olhadinha na rotina de pré-aquecimento da Summer McIntosh, antes dos 800 livre. Ela nadou 8:09, segunda mulher mais rápida da história do 800. Ela teve uns 30 minutos, vamos dizer, de mobilidade. E depois ela ficou uns 15, 20 minutos brincando de peteca com as companheiras de treino dela. Uma petequinha, só brincando. Para quê? Isso também vai gerar a parte de mobilidade, reação, que é algo que a gente daqui a pouco procura antes do aquecimento, mas também, sabe, esvaziar um pouquinho a cabeça, relaxar um pouquinho antes de cair na água. Então, foi bem legal para ver alguém desse nível também, sabe, antes da prova, descontraindo um pouquinho, que nem a gente falou antes do mental. No dia da prova, isso aqui tem que estar bem tranquilo, bem relaxado, para isso aqui trabalhar forte, né? Gustavo, queria agradecer muito a sua presença. Agora eu queria que você deixasse aí os seus projetos, o seu Instagram, como as pessoas te acham, o que projetos você tem aqui para oferecer não só o mercado do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, nossos projetos agora, a gente tem o nosso acampamento de verão e inverno, como eu mencionei antes. A gente recebe atletas de mais de 30, 40 países diferentes nesse acampamento. Então, é uma interação bem legal, porque você vai estar num quarto daqui a pouco com um companheiro da Rússia, com um menino da Mongólia, com uma menina de outro país, e você vai aprender muito. E a gente tem as nossas clínicas Azure Around the World, que é algo que eu estou fazendo aqui agora. É a primeira vez que a gente vem para o Brasil, e está sendo uma experiência lindíssima para mim. Eu estou desfrutando muito de ver, sabe, crianças, treinadores jovens, sabe, conhecendo e plantando uma sementinha pequenininha na cabeça deles de saber que eles também conseguem. Sabe, eu saí de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, hoje eu estou crescendo, sabe, e estou ainda aprendendo muito. Então, se clubes como o Clube do Círculo Unitário, o Clube de Atiradores e a ASDA lá no Rio Grande do Sul, eles fizeram, foi uma clínica que deu muito sucesso para o clube também, sabe? A gente teve mais de 100, 120 pais nas palestras de pais. Então, há uma coisa que uniu muito a equipe lá também. O meu Instagram, para quem quiser me seguir, fazer uma pergunta, eu sempre tento responder e ajudar a todos. É só Gustavo Razia, tudo junto. A gente daqui a pouco pode até deixar, né, no ladinho aqui para vocês me seguirem. O Instagram da Azul é bem ativo também. A gente posta diariamente aí treinamentos, vídeos, fotos, que é Azura Florida Aquatics. E tô de braços abertos a receber todo mundo aí que tiver qualquer perguntinha, alguma coisa, quer falar com o Renato, como que eu consigo fazer isso? O Renato, um grande parceiro nosso também da Azurra, o pessoal da natação criativa, já fazem 2 anos que a gente se conhece, a gente tá sempre aí em comunicação, então estamos disponíveis. E pra gente finalizar, Gustavo, pra gente, todo mundo achar que só flores, tá nos Estados Unidos, grande conquista. Qual foi um perrengue aí que você já passou, seja em treino, seja vivendo lá fora? Porque o mundo não são só flores, né? São altos e baixos, e às vezes a gente passa muito mais baixos do que altos, né? Com certeza, já tive muitos momentos, assim, vamos dizer, de dificuldades. Por exemplo, agora nos Jogos de Paris que eu te comentei, a gente teve 5 atletas olímpicos e as oportunidades que eu tinha de estar lá foram 2 países onde meus 2 atletas ficaram 10 centésimos do índice. Então, isso foi um momento de dificuldade para mim muito grande, mas que eu aprendi muito, sabe? E hoje até
Não digo que eu agradeço por mais que doa, mas eu agradeço de não ter ido. Porque eu aprendi muito perdendo. Mas um perrengue, vamos dizer, mais engraçado, com certeza, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não falava uma palavra em inglês. E já tinha passado por 2, 3 perrengues no começo do dia. E o meu celular não tava sem bateria, eu fui carregar. E a tomada americana é diferente, né? E aí eu tava na casa de um amigo meu, de um treinador brasileiro, e eu só dei uma olhadinha na casa para ver se eu achava um cubinho para botar na parede, e eu não achei nenhum. Eu falei, não, tranquilo, vou caminhar na rua e vou comprar um. E aí eu entro numa primeira loja e o atendente olha para mim e fala, can I help you, né? Como posso te ajudar? E aí eu olhei para ele e falei, nossa, como que eu falo carregador? E aí eu lembrei que quando eu era pequeno eu jogava jogos, carregando significava loading. Então eu falei, se carregando é loading, carregador é loader. E eu olhei pra ele e falei, loader. Ele olhou pra mim e falou, que isso? Eu olhei pra ele e falei, muito obrigado. Virei isso aí porque eu não tinha a mínima ideia, criei uma palavra em inglês, né? E fui pra outra loja. Não consegui achar o carregador. No fim da história, minha irmã tinha pedido para mim comprar um notebook para ela. Eu tinha o dinheiro do notebook, comprei o notebook para carregar meu celular no notebook, porque eu não conseguia, não descobria a palavra charger. Para aqueles que não sabem, e nos Estados Unidos um charger diferente. Sim. E aí o computador eu tinha $500, o computador custava $499, na minha cabeça, beleza, tô com o dinheiro, e aí eu vou pagar, tem as taxes, né? O imposto que vem depois, e aí eu não entendia nada que o senhor estava falando para mim. No final ele me deu um desconto de funcionário para me conseguir me ajudar, mas passei vários desses no começo, mas é assim que a gente aprende, sabe? Sim. É assim que a gente aprende o inglês, falando errado, escutando, sabe? Ah, não, eu falei essa palavra errada, beleza. Uma palavra a mais no meu vocabulário. E não tenha medo de falar errado, de aprender, de tentar, de ir atrás, que é assim que a gente vai aprender. Gustavo, muito obrigado pela sua presença, obrigado para vocês aí do outro lado, obrigado para os nossos parceiros que auxiliam e fazem a gente levar cada dia novos convidados, novas informações para vocês, a Flote, materiais pedagógicos de natação, que auxilia aí no seu treinamento. Eu tenho certeza que ele está dando melhor performance, melhor qualidade, até mais motivação para os seus alunos ou atletas. A Sobrasa, você que precisa de dados sobre afogamento, levar para os pais, levar para sua academia, acesse o site sobrasa.org. Tem até cursos gratuitos dentro da plataforma. A plataforma Educar, que também traz diversos cursos em diversas áreas para você aí se capacitar. E a gente tem um aplicativo da Swimtrack para você ter seu próprio aplicativo com seu nome, com seu logo, agregue valor aí para o seu trabalho. E a gente tem a Manta, uma nova metodologia surgindo no mercado que vai te auxiliar aí com uma nova visão para você introduzir a parte pedagógica. Então, muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, ativa a notificação, compartilhe essa entrevista, porque se você ficou até o final, eu tenho certeza que ela te tocou e vai auxiliar alguém que você conhece aí. Então, muito obrigado, Gustavo, muito obrigado para vocês e até a próxima entrevista.